Olá, muito boa tarde. É um orgulho fantástico estar aqui no palco pela terceira vez. Infelizmente, dessa vez eu não vou estar presencial. Minha presença estará virtual. Eu tenho um compromisso que apareceu de última hora. Eu vou ter que voltar ao Rio de Janeiro hoje à tarde, mas vou deixar essa apresentação com vocês. Dizendo a todos, antes de tudo, um feliz Dia Internacional das Pessoas Idosas. Não só para aqueles que já são idosos, mas aqueles que almejam ser idosos. Hoje é dia de todos, não só das pessoas idosas. E já vou começando perguntando para vocês, que idade vocês têm? Pensem a idade que vocês têm e pensem que aqueles que têm mais de 60, 70, 80, que são pessoas idosas como eu, estão lado a lado de pessoas que podem ter 20, 30, 40, 50. E o que vocês querem é envelhecer. E hoje eu vou falar de quais são as políticas que possam nos facilitar para fazer a vida desse jeito. Observe em termos de capacidade funcional. Eu não estou falando intelectual, cognitivo, eu estou falando da capacidade sua de se manter independente, de realizar as tarefas do dia a dia, de dar uma volta no quarteirão, de sair para tomar o sol, de ir visitar a filha, de ir na igreja, de ir ao médico. Essa é a capacidade funcional que nós temos, que nos mantém independentes. Quando a gente nasce, o início da linha vermelha, é claro que a gente depende de alguém que nos cuide. E muito rapidamente, pelos 25, você terá atingido o auge da sua capacidade funcional. E pouco a pouco, acompanhe a linha vermelha, a gente vai tendo um descenso, um declínio. Eu lhes garanto que eu não corro em torno do quarteirão com a velocidade que eu tinha 50 anos atrás. Nem preciso, desde que eu possa continuar fazendo as atividades do dia a dia, sendo independente, eu vou continuar um recurso para a minha família, para a economia, para a minha comunidade. O problema nesse país tão desigual é que muita gente envelhece na linha em vermelho. Você não chega ao pico da sua capacidade funcional, como aquele seu par, da mesma idade, porque você foi pobre, porque você nasceu e foi criado num lugar sem saneamento. Porque você teve 3 anos de educação básica, porque seu pai e a mãe foram pobres, porque faltava comida na prateleira. Isso é que faz com que você não atinja. Todos nós gostaríamos que todos pudessem atingir o máximo da sua capacidade funcional. Mas veja a diferença entre você envelhecer na linha vermelha e na linha amarela. Você chega aos 85 anos, independente. Você chega na linha amarela muito antes, porque você tem uma hipertensão que poderia ter sido prevenida, que não foi, que não encontrou o controle adequado, o tratamento bem indicado, os medicamentos que você precisa, e pá! Aos 57 anos você tem um derrame. Você pode continuar vivo mais 30 anos, como aquele de linha vermelha, mas vejam o potencial de capacidade, de qualidade de vida que tem entre um e outro. Mas tem uma boa notícia. A qualquer momento da sua vida você pode fazer isso. Você pode dar um toque e mudar o seu estilo de vida, o seu comportamento. E assim você vai poder permanecer mais tempo acima do limiar de dependência. Paf! Isso que é possível você fazer como indivíduo, é possível que a gente, através de políticas públicas fundamentadas em direito, possa ser feito para a sociedade como um todo. É para isso que nós estamos aqui no fórum. É para isso que nós estamos aqui discutindo de uma forma como não se discutia antes, há 20, 30, 40 anos atrás. Acreditava-se que o Brasil seria um país jovem para sempre. Não. Nós estamos vivendo a revolução da longevidade. Revolução, longevidade, essas duas palavras associadas, sim. Porque revolução é algo que se passa de súbito numa sociedade. E que a partir daí essa sociedade não será a mesma. Estamos diante de uma revolução. Basta ver, por exemplo, no mapa mundi,
que em 2015 apenas um país, o Japão, tinha mais de 30% da sua população com mais de 60 anos. E daqui até 2050, a cada 5 anos, mais e mais países estarão acompanhando o Japão nessa trajetória do envelhecimento. Por outro lado, tem a rapidez do envelhecimento. À França foram necessários 145 anos para dobrar de 10% para 20% a proporção de pessoas idosas. 7 gerações, 8 gerações. O Brasil vai fazê-lo em uma geração, entre 2011 e 2030. Nós estamos no meio desse caminho, nessa encruzilhada, com 15,5%. Nós vamos ter que aproveitar essa janelinha de oportunidade, porque daqui a pouco nós vamos estar exatamente como no Japão de hoje, atual. O envelhecimento é global. Nós não podemos pensar que é apenas para os países desenvolvidos. Eu gosto muito de mostrar este slide, porque mostra exatamente o ano que eu nasci, em 1945, para fazer as contas, eu faço 78 anos essa semana, e tinha uma expectativa de vida de 43 anos. 43 anos, hoje um bebê que nasce tem mais de 77. Em 2015 atingiu o marco simbólico de 75 anos. Olha que revolução. No meu tempo de vida, ok, eu sou velho, mas nem tão velho. No meu tempo de vida nós recebemos essa dádiva. 34 anos mais de vida. Não de velhice, de vida. E nós temos também que apreciar os números. Nós, em 2015, tínhamos 24 milhões de pessoas idosas, hoje nós estamos em torno de 33. Em 2065, serão 78 milhões, mais de 1/3 da população. Todos os outros grupos etários, vocês podem ver lá embaixo, crianças, adolescentes, adultos, jovens, vão diminuir a proporção de pessoas dessas faixas etárias. Só o grupo 60 a mais vai continuar crescendo. Nós vamos ter que caprichar muito nas políticas para torná-los viáveis, produtivos, saudáveis, ativos, porque eles serão o único manancial de energia humana, de capital humano, para a sociedade, para a empresa, para a família, para a comunidade. Outra forma de ver se é uma revolução é quando a gente analisa o que terá passado em um século, entre 1950 e 2050. O total da população, como todos os grupos etários, terá aumentado cerca de 4 vezes. De 60 a mais, 10 vezes. De 80 a mais, 27 vezes. Dos 14 milhões da minha infância para virtualmente 400 milhões de 2050. Isso é revolucionário, porque, afinal, é o que é revolução. Algo que se dá subitamente e que, a partir daí, essa sociedade não volta a ser atrás. E se vocês ainda não se convenceram de que isso é uma revolução, olhem bem para essa teteia. Olhem para Anabel. Ela vai viver 117 anos, ela vai ter 3 doutorados, 6 mestrados, ela vai ter 9 carreiras, ela vai se aposentar porque quis. Terá condições de continuar trabalhando aos 89 anos. Ela vai se casar com um chinesinho que ainda nem nasceu, porque ela é esperta, ela sabe que mulher vive mais que homem, para que casar com um homem mais velho? E ela vai viver num mundo cada vez mais globalizado, entre Londres, onde ela nasceu, em Xangai, a terra do marido. Vão ter um apartamento muito legal lá em Chelsea, em Manhattan. E de vez em quando virão ao Brasil visitar a família. Eu sei tudo isso, não é, Anabel? Porque afinal eu sou seu avô. Te conheço. E te desejo essa vida longa, muito diferente, mas ao mesmo tempo que você vai ter todas essas facilidades, nesse mundo desigual vão ter tantos milhões de pessoas, de crianças que nasceram no mesmo ano e que não terão essas oportunidades. Você vai crescendo, bonita, bem cuidada, mas milhões de crianças vão crescer em pobreza, com fome. Até aqui, um país que volta ao mapa da fome.
E vou mostrar de novo o que está acontecendo. Vamos comparar o Brasil com o Canadá, aquele colosso lá do norte, onde dá tudo certinho, emprego digno para todo mundo, uma longa expectativa de vida, o saneamento está em ordem, os problemas ambientais. E em 1950 eles tinham mais do que o dobro da proporção de pessoas idosas que tinha o Brasil. Em 2015, virtualmente o dobro. Nós com 12, eles com 25. Mas em 2050, nós seremos um pouco mais envelhecidos do que aquele país onde está tudo em ordem, porque as nossas taxas de natalidade são tão baixas. Mas também porque o Canadá é um país rico que tem a capacidade de atrair imigrantes, e esses imigrantes são mais novos do que a população que os recebe. Isso faz com que o Canadá, os Estados Unidos, alguns outros países desenvolvidos, envelhecer, mas num ritmo não tão rápido quanto o do Brasil, que será mais envelhecido do que o Canadá muito em breve. E eu estou falando de 2050, que parece para muitos um futuro muito distante. Pensem na idade que vocês têm. Somem 33 anos, 27 anos, que nos separam de 2050. Basta você ter 33 anos para daqui a 27 você chegar lá e ser um sexagenário. Gente, o tempo voa. Você hoje, com 32 anos, daqui a 45 terá, em 2067, 77 anos. E eu espero que ativo, trabalhando, como eu hoje, eu desejo, sinceramente, que vocês possam ter esse privilégio de ter um envelhecimento ativo, contribuindo para a sociedade, com muita vontade de continuar fazendo as coisas. E preste atenção, porque a vida está mais longa e é preciso que ela seja mais larga, que ela tenha mais opções, que ela seja mais rica, não é só prolongar. E é uma coisa muito importante. Porque o envelhecimento não depende só de você aumentar o número de pessoas que estão envelhecendo, mas também a diminuição daqueles que estão nos grupos etários mais jovens. As nossas taxas de fecundidade, o que significa isso? É o número médio de filhos que uma mulher espera ter no final da sua vida reprodutiva, na menopausa. Se passa abaixo de 2, esse casal 2 não vai se reproduzir. E é o que nós estamos vendo no Brasil desde o final do século passado. Mas como foi rápida essa diminuição? Porque em 1975, o número médio de filhos de uma mulher brasileira era em torno de 6. Já 20 anos depois, estava abaixo de 2. E continua abaixo de 2 desde então. A base da pirâmide está se estreitando e o topo da pirâmide está aumentando. E tem uma coisa importante, porque o número médio de filhos vai depender do grupo socioeconômico que essa mulher pertence. E um indicador para isso é o número de anos de escolaridade formal. 8 anos e mais de escolaridade formal dá uma média de 1 filho por mulher. Mas se está abaixo, as mulheres pobres, elas vão ter 3 vezes mais filhos. E não se enganem, essas mulheres não têm dinheiro para dar aula particular de inglês, de matemática, ensinar tênis ou mandar o filho para Miami para fazer um mestrado. Mas é este o capital de crianças que vão depender exclusivamente de um ensino público decente para nos arrancar do subdesenvolvimento. Não se enganem, o recurso natural renovável que qualquer sociedade tem não é energia eólica, não é soja, não é minério de soja, de ferro. É gente velha como eu. Um bem precioso que nós vamos ter que aproveitar. A experiência, o conhecimento, a trajetória de vida, a capacidade de cuidar. Podem fazer uma diferença num país que envelhece tão rapidamente. Afinal, aquele
Brasil de 2067, em que você, que tem 32 anos, terá a minha idade de hoje, será muito mais envelhecido do que o Japão, o país mais envelhecido do mundo hoje. Mas em que contexto que tudo isso está se dando? Nós sabemos, um contexto de pobreza. Vai além de pobreza, um contexto de miséria. Alimentado pela desigualdade gigantesca no nosso país. Não há cidade alguma do Brasil onde você não tem uma foto como essa, sobretudo as grandes cidades. De um lado, a Rocinha, a maior favela da América Latina. A 800 metros do metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, que é a Praia de São Conrado. Mas desses 800 metros, você tem uma expectativa de vida, uma diferença de 20 anos. Dá orgulho a gente viver num país em que as oportunidades para envelhecer são fantásticas para alguns e terríveis para tantos. Nós vimos esta semana os dados mostrando que 28 dos 33 milhões de pessoas idosas no Brasil vivem em pobreza. Muitos vivem em miséria. Não dá orgulho. E a gente sabe que a desigualdade mata criança, mata jovem, mata pessoas idosas. E é este o contexto do envelhecimento. No entanto, no nosso imaginário, a gente ainda está num país que as famílias eram estendidas e que tinham poucas pessoas idosas e um batalhão de filhos e netos. E essa família estendida, ela foi desaparecendo, mas mesmo na minha infância, aquele idoso estava no topo de uma pirâmide. Era assim. Você chegava aos 57, 58, 60 anos. Depois que você se tornou avô, você era uma pessoa idosa. Cercada de pessoas mais jovens. E esses idosos, quando tinham doenças, ainda tinha muito pouco para fazer por eles. Morriam rápido. Não eram, eu detesto essa palavra, um peso para as suas famílias. Por outro lado, sobretudo as mulheres que não tinham ingressado na força de trabalho, elas estavam disponíveis para cuidar desses poucos velhos que duravam pouco depois de terem uma hipertensão, um diabetes, um problema qualquer, cardiovascular, um câncer. A medicina tinha pouco a oferecer. Essas famílias brasileiras estão crescendo verticalmente, não mais horizontalmente. A diferença é grande. Vou brincar com vocês, parece que isso é um jogo de aposta, para jogo de bicho. 17, 13, 8, 6, 4, 2, 1, nenhum. Mas isso é minha família. Meu avô tinha 17 irmãos e irmãs, minha avó 13. Multiplica pelos cônjuges. Você tinha 60 pessoas potencialmente mais idosas, que tiveram em média 8 filhos. Esses 8 filhos, geração da minha mãe, tiveram em média 6, depois 4, eu entre eles. Nós, os 4, os meus outros 3 irmãos, tivemos 2. E os nossos filhos, hoje chegando ao final da sua vida reprodutiva, tem 1. Ou nenhum. Na minha infância, na adolescência, eu estava sempre cercado de primos. Era primo para tudo quanto era lugar. Hoje, os meus netos terão 1 ou 2. E muitas crianças nenhum primo para brigar, para brincar. E é brigando e brincando que a gente aprende, competindo, sabendo os nossos limites, sabendo que a gente tem que se esforçar. Essas crianças mimadas de hoje podem não dar certo como adultos. Parte da discussão que a gente precisa ter para um país que envelhece tão rapidamente. Não é, minha querida Anabel, você já cresceu, não é mais aquele bebê que eu mostrei antes. E você agora tem o Dylan, seu irmãozinho. Vocês são privilegiados. Vocês estão sendo. Essa revolução da longevidade que
mostra que em 2050 nós vamos ter 64 países que terão pessoas idosas representando mais de 30% da população. Em 2015 era apenas o Japão. Os 60 a mais, em breve, ultrapassarão os que têm menos de 15 anos, as crianças. Os dados do IBGE do ano passado mostraram que nós já temos hoje no Brasil mais pessoas com 50 anos e mais do que pessoas abaixo de 30. Está tudo muito rápido. É revolução. E o caminho. Mas há uma pedra no caminho. E essa pedra se chama idadismo. Eu faço questão de acentuar a origem da palavra idade, idadismo, preconceito contra a idade. Porque quem cunhou este termo foi o fundador do Centro Internacional da Longevidade, hoje presente em 18 países. Ele foi meu mentor, foi um homem extraordinário, médico gerontólogo como eu, que criou o Instituto Nacional do Envelhecimento em Washington. E já em 1969, esse homem visionário, remetendo a sexo, sexismo, a raça, racismo, ele cunhou o termo idadismo. Atitudes prejudiciais contra a pessoa idosa e o processo de envelhecimento. Práticas discriminatórias. Políticas e ações que perpetuam um viés negativo e estereotipado. Eu chamo do último grande tabu. A gente hoje está mais consciente. Falta muito ainda para poder perceber a violência do sexismo, do racismo estrutural. Mas a gente discute muito mais do idadismo, que ainda é pernicioso, insidioso. Mas todos esses ismos têm em comum 4 Is. O primeiro I é da ideologia. É um grupo que se acha que vale mais do que o outro. Eu sou homem, você é mulher, eu sou branco, você é negro, eu não tenho capacidade, você tem. Você é velho, eu sou jovem. E se você tem mais poder por ser este grupo empoderado, preconceituoso, que está lá no topo da pirâmide social, você vai institucionalizar, você vai botar pedras no caminho. Eu não vou te promover porque você é mulher, eu não vou te dar um emprego porque você é um negro, eu não vou te dar uma ultrassonografia ou te internar no hospital porque você vai ser um desperdício de recurso, você é um velho. Eu não vou te dar uma promoção porque você tem uma deficiência, eu não gosto de deficiência, não são produtivos. O terceiro I é quando isso tudo passa a ser intrapessoal. E a gente começa a fazer gracinhas, anedotas, piadinhas, para botar o outro para baixo, para ele dar um desdém. Ele encontra um silêncio, não tem resposta. Ele luta, ele quer ser ouvido, mas não consegue. E a gente tem aí o último I, que é o objetivo, na verdade, da ideologia. Você acaba internalizando. Você acaba aceitando, você achar que realmente você tem menos valia. Você merece ser maltratado, porque você é mulher, porque você é negro, porque você é velho. E no país onde reina a iniquidade, outro I, a iniquidade é um campo fértil para que todos eles se manifestem. O pior é quando há uma interseccionalidade, todos esses ismos, eles começam a se sobrepor. Você é negro, você tem baixo nível econômico, você sempre foi pobre, você tem um nível educacional baixo, você mora na periferia, você tem uma religião que essa sociedade não perdoa e não gosta e persegue. Mas você, apesar de tudo, aquela mulher da quilombola, ainda insiste em envelhecer e ainda quer ter direitos, ainda quer ter um trabalho. Que ousadia é essa, Dona Maria? Cai fora. Muda para os jovens, para os poderosos. Idadismo. Foi Angela Davis, a ativista contra o racismo nos Estados Unidos, que uma vez disse: não basta não ser racista, você tem que ser antirracista. Não basta você não ser sexista, você tem que ser antissexistas, homens e mulheres.
Não basta você não ser idadista. Todos anti-idadistas. Porque se há um ismo que é democrático, que é universal, que atinge o CEO mais importante da empresa mais rica do mundo e o político mais influente, viva mais tempo, viva mais anos e você vai ver como esse idadismo pode te pegar. Cruel. E ser anti-idadista, gente, demanda autoanálise, introspecção, demanda busca de informação, você ir ler. Eu nunca li tanto nos últimos 10 anos como a literatura escrita por escritores negros. Caso contrário, eu não vou jamais ter a empatia de entender o racismo estrutural. Exige discernimento, empatia. Cabe a todos nós, independente de nossas idades, porque eu já dei certo, eu já envelheci. Você que tem 30 anos, você almeja envelhecer, mas não tem certeza se vai. Eu desejo que sim, mas é uma incógnita. Tolerância. Xenofobia. A ideologia da supremacia, que está associada a todos esses ismos. E essa interseccionalidade cruel, quando o sexismo, o capacitismo, a xenofobia, o LGBTismo, o idadismo, o racismo, todos eles vão se somando. Nada disso é novidade. O Cícero, há mais de 2000 anos no Império Romano, já tinha afirmado. Não há nada errado em relação ao envelhecimento, e sim a nossa relação a ele. O jovem tem o desafio de talvez envelhecer. Naquela época, a expectativa de vida no Império Romano era de 30 anos. Os idosos já ultrapassaram esse desafio. E foram necessários mais de 2000 anos para um segundo grande tratado ter sido escrito sobre a velhice, de ninguém menos do que uma feminista, uma filósofa, Simone de Beauvoir, companheira do Sartre, tendo visto o declínio físico e intelectual do seu companheiro. Um dos recados, e eu recomendo que todos vocês leiam esse livro, para mim foi o mais fundamental na minha formação profissional, A Velhice. Ela diz ali da ressignificação, a importância de você se ver velho quando você é mais jovem. Mas também a importância de você se reconhecer velho. Porque no Brasil o velho é sempre o outro, não tem nada a ver comigo. Eu faço questão, gente, de me auto-intitular velho. Eu sou velho. Faz parte dessa desconstrução para que a gente não fique com esse preconceito de não poder usar a linguagem adequada. Eu não chamo você de velho. Talvez possa lhe ofender, mas eu não tenho problema nenhum se vocês me chamarem de velho. Faz parte da gente derrubar esses tabus, essas barreiras, da gente nunca se reconhecer como velho. Em 1948, um marco civilizatório foi das Nações Unidas ter feito a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não há discriminação por raça, cor da pele, sexo, idioma falado, religião, origem social, nacionalidade, local de nascimento, título de propriedade ou não, mas nenhuma menção à idade. Nós estamos precisando de uma convenção internacional de direitos das pessoas idosas. E o Brasil já teve um protagonismo muito forte em relação a isso. Eu sei porque depois de sair de Genebra como diretor do Departamento de Envelhecimento e Saúde, na OMS, 13 anos, eu fui para Nova York e morei lá 3 anos. E estava constantemente na sede das Nações Unidas, batalhando para que a gente pudesse ter, em nome do Brasil, frequentando a missão do Brasil, semanalmente. Nós tivemos esse protagonismo. Mas, infelizmente, os últimos governos, exatamente há 6 anos, deixou de prestar qualquer atenção à palavra direito. Central dentro da administração passada. Pelo contrário. E certos grupos sofrendo ainda mais o preconceito, porque menino só
de azul, menina só de rosa. Não pensem que vão brincar. É tão absurdo que a gente permite que essa pandemia malvada, perversa, tenha levado e descoberto também a pandemia da solidão. 4 milhões de pessoas idosas que vivem só, outras 8 milhões que vivem só com seu cônjuge. E você viver só com um cônjuge que tenha doença de Alzheimer, que tenha tido um derrame, que seja hemiplégico, isso não é estar em companhia de ninguém, você está só. É a revolução da longevidade. E nós precisamos saber se estamos preparados. Em primeiro lugar, porque a palavra que melhor rima com longevidade é solidariedade. Intergeracionalidade. Nós estamos no mesmo barco, tá? Você, jovem aí, de 25 anos, nós estamos no mesmo barco. Só que eu estou um pouco mais na proa, outros estão na popa. E no Brasil se envelhece prematuramente e mal. Voltando àquele gráfico da capacidade funcional. Então você pode bater no limiar de dependência muito antes do que o outro que envelheceu bem. Eu sempre digo que para você poder bem envelhecer, você precisa acumular 4 capitais. Eles são essenciais para que você tenha qualidade de vida à medida que envelhece. O capital de saúde. Lembrando que saúde é criada no contexto do dia a dia, onde você mora, onde você trabalha, como você se relaciona, como você se diverte, como você ama. É quando isso falha que você vai precisar de profissionais de saúde para consertar as mazelas. Não, seu Arthur, não é culpa do senhor. Nós não vamos vitimizar aquele que, na verdade, não teve oportunidade de poder bem envelhecer. Eu sei, seu Arthur, que o senhor é bem mais novo do que eu, e atrás também. Mas é isso que a gente tem que se dar conta, que não é a culpa da pessoa. Todo mundo escolheria envelhecer bem, sobretudo com boa saúde. E, por outro lado, nós temos que nos dar conta de que, face à revolução da longevidade, todos os profissionais da saúde, todos, vão ter que aprender muito mais sobre o envelhecimento. Não é só função do geriatra, do especialista. Por exemplo, um médico, ele pode ser um gastroenterologista, um neurocirurgião, um gastroenterologista, não importa. Ele vai, face à revolução da longevidade, lidar cada vez mais com pessoas idosas. Mas ele não aprende o suficiente sobre longevidade. Vai fazer besteira, hein? Vai começar. Você não vai fazer o diagnóstico, não vai poder tratar direito aquele seu paciente. Vai matá-lo na santa ignorância. Nós temos 2.000 geriatras no Brasil, precisaríamos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Geriatria, 28.000. Eu nem quero necessariamente ter 28.000, porque eu sei que vai ser impossível daqui a 10 anos. Em vez de 28.000, serão 40.000 o déficit. Eu quero que todos os profissionais de saúde aprendam mais sobre envelhecimento. E quero que você também, planejador humano, o senhor político, aquele ali da mídia, aquele lá que é advogado, que todos aprendam mais sobre envelhecimento. Porque o impacto dessa revolução faz sentido em todos os aspectos da sociedade. Não vamos culpar as vítimas. Vamos fazer com que a gente possa colocar em prática esse mantra. Se você quer chegar bem ao 100, comece já. E quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo você se preocupar com o teu envelhecimento, melhor. Mas nunca é tarde demais. Ah, mas eu sou sedentário há 50 anos. Mexa-se. Ah, mas eu fumo há 60. Para. Pelo menos esse enfisema não vai piorar. Ah, eu estou com sobrepeso há 30. Dá um jeitinho. Mas quanto mais cedo você começa a se preocupar, melhor. Nunca é tarde demais. Isso vale também para conhecimentos. Nós estamos vivendo uma explosão de novas tecnologias. Todo mundo tem que aprender sempre. Acumular conhecimentos, como a revista, na minha opinião, mais influente do mundo, The Economist, britânica. Vejam a capa. Aprender desde criancinha, ao longo da vida, da adolescência, à idade adulta, jovem, até a velhice, aprender sempre, porque você vai chegar
no final da sua vida como um recurso. Aprender sempre. Como está ali a minha querida Anabel. Veja a posição, você copia o adulto. A mesma observação numa galeria de arte, aprendendo a discernir, aprendendo a ter sensibilidade. Tudo isso faz parte de você preparar um mundo melhor para que ela própria possa envelhecer. Caso contrário, se você não adquirir conhecimento, você vai cair nas malhas da uberização. Trabalhos precários, que não te dão nenhuma satisfação. Que você não tem direito de ficar doente, você não tem direito a ter um seguro, você não tem direito a bater com o carro e ficar 2 semanas sem poder trabalhar. Sobra para aqueles que não aprenderam. Trabalhos precários, sem garantias, na informalidade, sobretudo para os menos qualificados por não terem tido as oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. E ainda os ofendem, ainda os chamam de microempresários. Vender pipoca na esquina é ser microempresário? Dirigir um Uber é ser microempresário? Não, foi o que te sobrou. Por isso falta-nos, em resposta à revolução da longevidade, uma revolução da educação. Letramento, gente. Letramento para tecnologias, para a saúde, letramento ambiental, letramento financeiro, letramento para a cidadania, estar ciente dos direitos que você tem de envelhecer com dignidade. Outra coisa importante ainda, relacionada a conhecimentos, o grande bem do século XX era ter conhecimentos. Se você tinha conhecimento, você tinha poder. Hoje, o conhecimento está aqui, ó, na palminha da mão. Nós temos 220 milhões de smartphones, praticamente o número de pessoas no país. Você tem que ter mais imaginação para saber o que fazer com essa tal da informação que está na mãozinha de cada um de vocês. Mas, infelizmente, o que acontece também é que 50% da população brasileira pode ter um smartphone na mão, mas tem os pés no esgoto. Porque falta saneamento básico para metade de nossa população. Essa é a iniquidade, a desigualdade. É duro. E a menos que haja investimento no aprendizado ao longo da vida, as oportunidades de seguir na força de trabalho diminuem à medida em que as pessoas envelhecem, inclusive por causa do idadismo. Experimente perder o emprego aos 45 anos, que você já será julgado muito velho para pleitear outro com a mesma renda. Se a gente continua assim, cai a produtividade, a competitividade, o custo social aumenta, o país fica mais insustentável. Repitam sempre, saiam daqui e cheguem em casa, para o vizinho, para os amigos, e repitam. Quer chegar bem ao 100? Comece já. E quanto mais cedo, melhor. Nunca é tarde demais. O terceiro capital é o social. Seja mais leve, mais otimista. Adulto ranzinza é chato, mas velho ranzinza, gente, ninguém atura. Cultive bons relacionamentos. Vá pela vida com um pouco mais de bom humor. É por isso que o ano passado o meu Centro Internacional da Longevidade fez um fórum internacional com esse tópico, harmonia entre gerações. Este ano, save the date, marquem em suas agendas, aqui em São Paulo, de 28 a 30 de novembro, no campus do IANSP, lá em Vila Clementino, nós vamos fazer outro fórum, 12º, com o tópico Desenvolvendo uma Cultura do Cuidado. São as minhas palavras finais, falar sobre cultura do cuidado. Quanto mais cedo, melhor. Nunca é tarde. Pensem quem vai cuidar de você quando você envelhecer. Em parte, o capital financeiro ajuda. Quanto mais cedo você puder acumulá-lo, melhor. Mas falta alguma coisa, você pode ter os 4 capitais, mas não tem propósito de vida. O que te faz sair da cama? Você tem um propósito de vida?
para te animar, para fazer o bem para alguém, nem que seja para você próprio, para a sua família, para a tua comunidade? Quanto mais cedo, melhor. Falta outra coisa, sim, claro. Porque com saúde, conhecimentos, capital social, capital financeiro, você tem os capitais necessários para criar resiliência. Não vamos esconder o sol com a peneira. Uma longa vida promete surpresas nem sempre muito boas. Mas se você tiver reservas dadas ao longo da vida, você dá um salto por cima e encontra um caminho pelo lado. Você tem resiliência. Mas vem sempre a pergunta: estamos preparados para desenvolver uma cultura não para curar, mas sim para cuidar? Quem vai cuidar de você? A senhora tem sorte, né, dona Joana? Porque a dona Rita está ali do seu lado. Cuidou dos seus filhos, cuidou dos seus netos e agora cuida da senhora. A senhora é privilegiada, a senhora tem os meios para poder pagar. E eu espero que não só a senhora pague financeiramente, mas pague também com dignidade que ela merece. Porque, sabe, dona Rita, quando a Joana precisava ter filhos, ela estava cuidando dos seus filhos ou dos seus netos. E ninguém sabe quem vai cuidar dela no futuro. Isso faz com que a gente tenha que perguntar sempre e colocar ênfase na perspectiva de gênero. Porque quem cuida, majoritariamente as mulheres. Quem é cuidado, majoritariamente os homens. Quem deve passar a cuidar mais? Os homens. Quem necessita de mais cuidado? Essas mulheres, sobretudo aquelas que moram só, daquela solidão que eu já me referi. Uma cultura de cuidado não ancorada em necessidades, mas sim em direitos. Eu não vou esperar ter necessidade para que alguém se preocupe no cuidado comigo ou do meu grupo. Eu quero que todos observem que eu tenho direitos. E esses direitos são sagrados. A dignidade, a autonomia, ao bem-estar. Inclusive aqui, o direito à saúde, a aprender, a trabalhar, a ser protegido, a ter um seguro, a participar da sociedade. Assim como ter acesso a serviços. Não se engane. Ter também o direito de parar, de descansar, de ter uma renda mínima, que tantos milhões de brasileiros envelhecem sem tê-los. Direito ao respeito. Esse é o manual. Os antes era um carpinteiro, um padeiro, um médico. Hoje o senhor não é ninguém. O senhor se tornou invisível. Tão invisível quanto a vitrine. O qual o senhor está amparado nessa esquina de Lisboa, podia ser São Paulo, podia ser em Xangai. Combatendo essa grande peste do século XXI. Exclusão social. Exclusão social abjeta se manifesta em todas as nossas grandes cidades. Simbólica, porque a mídia está sempre te dizendo: você não vale nada, você já envelheceu, você é um trapo velho, você está pesando. Sociopolítico, porque nem os partidos políticos estão voltados. Eu fiz uma análise dos 37 partidos políticos nossos. 2, nas últimas eleições, falavam a sério sobre longevidade e envelhecimento. Socioeconômica, a nossa marca feia. A exclusão institucional é esse médico dizendo a essa senhora: a senhora está se colocando propositalmente sob risco de ter uma doença crônica por ter feito 65 anos. A culpa é sua. Territorial. Não é só de uma favela carioca no morro. É territorial daqueles que vivem na periferia, que tem péssimo transporte público, que passam 2 horas para chegar ao trabalho e mais 2 para voltar para casa. Direito a um SUS, um marco civilizatório. Porque não fosse ele, nós teríamos tido
mais centenas de mortes pela pandemia de Covid. Viva o SUS! Uma grande conquista que está sob ameaça. Nós todos temos que estar de olho para defendê-lo. O direito a ser cuidado. Também da senhora, dona Ângela. A senhora que cuidou de tantos, passou a vida cuidando da sua comunidade. Não só da sua família, seus vizinhos. A senhora com essa alma generosa. A senhora é tão bonita, tão rosa, no seu vestido de cor-de-rosa. Mas eu vejo também um ar triste. A senhora mora no interior. A senhora sabe que a senhora está acumulando doenças. E nem sempre o SUS vai dar conta. Tem que criar um mundo mais solidário para a senhora. Essa é a compaixão, solidariedade. Uma cultura do cuidado desde o início da vida. Veja a mão cuidadosa da minha filha cuidando da minha netinha, daquela Anabelle. Cabe a mim hoje o privilégio de cuidar como avô. Coisa mais fofa, mais gostosa que eu já experimentei na minha vida. Se soubesse, eu teria começado antes. Do início da vida até o final. Se você tem dinheiro, você terceiriza. É difícil. Nós terceirizamos. Minha mãe, que viveu até os 103 anos, teve uma equipe de cuidadores maravilhosa. Mas eu estava ali para coordenar e para tratá-las com dignidade. E, finalmente, apesar de tudo, deixe-me dizer-lhes que eu sou eternamente otimista. Afinal, até hoje, com toda a minha idade, quando eu preciso de inspiração, quando eu preciso de direção, de norte, de pensar na importância do cuidado, eu sei onde buscá-lo. Anteontem, quando eu fui cuidado, ontem, quando meu pai foi tão bem cuidado por ela. E que privilégio poder estar cuidando da minha centenária. Ela fez 100 anos, eu comprei uma tiara. Minha mãe sempre muito garbosa, muito elegante, com muito magnetismo, chamada pelos meus amigos de baronesa. Ao fazer os 60 anos, você não pode ser só baronesa, mãe. Comprei um presente especial, porque hoje é um aniversário especial. É? É. E adivinha quantos anos a senhora está fazendo? Está pela casa dos 50. Não, mãe, um pouquinho mais. Mas não importa. É um especial do aniversário. E eu comprei esse presente. Comecei a desenvolver laçarotes, papéis de seda, até chegar a tiara, que ela gostou muito. E eu, com toda a delicadeza, coloquei na sua cabeça. E disse a ela, mãe, a partir de hoje, você não é mais a baronesa, você é a rainha. Ela ficou irritada, pediu para eu tirar e disse, eu não quero ser rainha, eu quero ser a princesa. Nunca desvalorizem o saber, de quem passou por tantos anos, mesmo vivendo com a doença de Alzheimer. Porque ali naqueles lampejos tem uma mensagem importante. Para que ser rainha e ter tanta responsabilidade? Você pode deitar e rolar no tapete vermelho, sendo apenas princesa. E assim foi, até o seu final, encontrando aquela inspiração de ter aquela mulher, tanto ensinou ao longo da vida, junto ao meu pai. Eu lhes agradeço toda a atenção. Foi um privilégio ter participado dessa feira fórum. Foi um privilégio ter feito a palestra magna de abertura. Ter feito ontem também com Cláudia Colucci a palestra magna do Congresso Envelhecimento Ativo. Todos esses privilégios são apenas resultados de ter, há 50 anos,
estudado, me debruçado, me debulhado nessa que foi a minha vocação de trabalhar na área de gerontologia, porque eu tive a inspiração dessas pessoas idosas na minha família. Muito obrigado.